18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você que está ligadinho aqui na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 11 de janeiro de 2022. Muito boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Nathalie Moraes. Boa noite para você que está em algum canto da cidade de Manaus. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Sobe para 22 o número de casos da variante Ômicron aqui no Amazonas. Vacinação contra a Covid será ampliada para supermercados em Manaus. Taxistas ameaçam fechar a AM010 por causa das péssimas condições de tráfego. Aposentados são alvo de golpes por telefone. Estelionatários usam informações da vítima para conseguir empréstimos e solicitar cartões de crédito no mercado. Começa agora o programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E os números da Covid no Amazonas continuam aumentando numa escala que já assusta as autoridades. As novas internações mais do que dobraram, saindo de 3 nos últimos dias de dezembro para 14 nesta segunda-feira, 10 de janeiro. Só nos primeiros 10 dias deste ano já são 1.300 novos casos, enquanto todo o mês de dezembro passado foram apenas 363 casos. Temos, portanto, 3 vezes mais casos este ano que no final do ano passado. Essa nova onda da pandemia ainda não reflete em alta de óbitos, mas as internações em UTIs e leitos clínicos no Amazonas já superam a do período do ano passado. Isso mesmo, Nathalie. Outro dado preocupante é o crescimento do número de casos de co-infecção, a chamada flurona, quando o paciente apresenta infecção de Covid-19 e influenza A, H3N2. Já são 6 casos aqui em todo o estado. E repetindo, a chamada dupla contaminação é constatada quando os 2 testes para gripe e para Covid dão positivo. E tem outros casos de flurona suspeitos em investigação aqui na capital Manaus. E ontem, Artemisa, o estado registrou mais 3 mortes por complicações da Covid-19 e outros 229 novos casos da doença. Como já dissemos, todos os indicadores da Covid estão em alta aqui no estado. E também chegou a 22 o número de casos registrados da nova variante Ômicron aqui no estado. Preocupante. E os especialistas já admitem a transmissão comunitária da nova cepa, quando já não se tem controle. E a disseminação já ocorre entre os moradores do estado que não viajaram para outras regiões, como vamos saber agora na reportagem de Júlia Gomes. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde, confirmou a identificação de mais 21 casos de infectados com Covid-19 pela variante Ômicron, totalizando 22 casos no estado. O primeiro caso importado da nova cepa no Amazonas foi confirmado na terça-feira da semana passada, dia 4. A identificação desses 21 casos foi confirmada pela Fiocruz Amazônia, que emitiu um relatório às autoridades de saúde estaduais. A instituição realizou o sequenciamento genético identificando a linhagem do novo coronavírus a partir de amostras coletadas nas unidades de saúde do estado, incluindo os postos de testagem, que ficam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Porto de Manaus e Terminal Rodoviário. Foram processadas 144 amostras. Os casos confirmados estão sendo monitorados e as pessoas orientadas a cumprirem isolamento domiciliar por 14 dias. O Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde do Amazonas, coordenado pela Fundação de Vigilância em Saúde Estadual, emitiu um comunicado de risco ao Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional, informando sobre os casos positivos identificados com a variante Ômicron.
A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Tatiana Morim, reforça que a população, se prevenindo, estará contribuindo com as ações para evitar a disseminação da Covid-19, por isso a necessidade de continuar a usar máscaras, evitar locais fechados e pouco ventilados e adotar medidas de distanciamento social e de etiqueta respiratória, além da higiene das mãos. São várias ações voltadas para o controle da Covid, incluindo levar a vacinação para cada vez mais perto das pessoas, ofertas de testes para passageiros desembarcados e restrição de aglomerações. Contribua e se previna sua família. O secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, faz um apelo para que a população tome a vacina contra a doença e mantenha as medidas não farmacológicas de proteção, destacando a baixa adesão à campanha de vacina contra a Covid-19. Mais de 100 mil manauaras não tomaram sequer uma dose de vacina. Mais de 500 mil amazonenses não tomaram sequer a sua segunda dose. Por favor, procurem logo uma unidade de suas prefeituras. Aqui em Manaus ainda temos o sambódromo e a carreta da vacinação. Por favor, vacinem-se, usem máscaras, lavem as mãos com frequência e evitem aglomerações. Meus amigos, a luta contra esse vírus é de todos nós. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o mundo bateu um novo recorde de registro diário de casos de Covid-19 nesta terça-feira. Nas últimas 24 horas, o mundo registrou, de acordo com a plataforma World in Data, 3.280.000 novas infecções pelo coronavírus. É a primeira vez que o registro diário pandêmico ultrapassa a casa dos 3 milhões de casos. Essa marca supera o recorde anterior atingido no último dia 5, quando 2.590.000 casos de Covid-19 foram registrados em um único dia. E diante dessa nova escalada, especialistas preveem que mais de 50% da população europeia seja infectada pela Ômicron nas próximas 6 a 8 semanas. 18 horas. E um dos problemas aqui no Amazonas é o baixo índice de pessoas completamente imunizadas, ou seja, aquelas que tomaram as 2 doses. Só que em Manaus temos 129 mil pessoas que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid. E em todo o mundo, o Amazonas já são mais de 500 mil pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose. Olha, um número grande, Nathalie. Artemisa, para se ter uma ideia, apenas 2.779.000 pessoas aqui do estado tomaram a primeira dose da vacina, o que corresponde a 65,11% da população, e 2.306.000 receberam as 2 doses, o que corresponde a 54%. O Amazonas está entre os últimos colocados no ranking nacional da vacinação, Artemisa. Pois é, e agora o governo do estado vai atrás do prejuízo com a chegada da Ômicron aqui no Amazonas. A Secretaria de Saúde vai em busca dos que se recusam a se vacinar. Nesta quinta e sexta-feira, a vacinação estará disponível em 11 supermercados da cidade, como explica o repórter Rodrigo Soares. Os supermercados de Manaus terão pontos de vacinação a partir de quinta-feira. A medida é para ampliar a cobertura vacinal da população manauara. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira pelo governador Wilson Lima, durante a visita à Carreta Vacina Amazonas, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia, na zona norte da capital. Segundo o governador, só em Manaus, mais de 100 mil pessoas ainda não tomaram a primeira dose contra o novo coronavírus. Nos 62 municípios, ainda é grande também o número de pessoas que não retornaram para tomar a segunda dose, uma estimativa de 500 mil pessoas. Ainda há uma preocupação muito grande no sentido de fazer com que todo mundo se vacine. Aqui na capital a gente ainda tem mais de 100 mil pessoas que não tomaram sequer a primeira dose. No estado do Amazonas eu tenho 500 mil de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Por isso a gente está intensificando
esse trabalho de vacinação é a arma mais poderosa que a gente tem contra a Covid-19. Serão 10 unidades espalhadas nos supermercados pela cidade, que deverão funcionar de 9 da manhã às 8 da noite. O secretário de Estado de Saúde, Anwar Samad, afirmou que o Amazonas ainda não apresenta a transmissão comunitária da nova variante Ômicron, mas alertou que isso deve ocorrer nos próximos dias. O secretário destacou que a população precisa fazer sua parte para evitar um aumento rápido do número de casos. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela FVS, existem 22 casos confirmados da nova variante aqui no estado. Nós estamos fazendo a nossa parte. É muito importante que a sociedade também o faça. Nós vimos aí 4, 5 festas clandestinas serem fechadas, ninguém de máscara. Então, assim, a sociedade também precisa fazer a sua parte, cumprir as normas sanitárias, porque a transmissão ocorre na sociedade. Além da vacinação em supermercados, a secretária de Saúde da Prefeitura de Manaus, Shadia Frasch, destacou que a rede municipal ampliou os horários de atendimento nas unidades básicas de saúde. A Prefeitura ampliou o horário de atendimento de 42 unidades, com o horário funcionando em alguns lugares até às 21 horas e outros lugares até às 19 horas, para que dê a oportunidade das pessoas que trabalham poder ir a uma unidade básica, e fora as orientações para que não sobrecarreguem as unidades do estado. Os supermercados que farão parte da campanha serão divulgados nas próximas horas. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Como nós vimos na reportagem, é preciso que todos tenham a consciência da importância da vacina. Os estudos mostram que mais de 90% dos que hoje estão internados por Covid ou não tomaram nenhuma dose ou tomaram apenas uma dose da vacina, ou seja, não completaram o ciclo vacinal. Quem completou, quando infectado, na grande maioria dos casos, apresenta apenas sintomas leves. Se não tivéssemos a vacina, certamente hoje teríamos um quadro semelhante ao que vivemos em janeiro do ano passado, quando o sistema de saúde colapsou e muitos morreram por falta de assistência médico-hospitalar e também por falta de oxigênio. 18 horas. E a Assembleia Legislativa do Amazonas vai à Justiça para garantir aos deputados a fiscalização em hospitais. O pedido acontece depois que o líder da oposição, o deputado estadual Wilker Barreto, foi impedido de fiscalizar o Hospital Francisca Mendes no último dia 20 de dezembro. A repórter Odineia Araújo explica essa história pra gente a partir de agora. O líder da oposição da Casa Legislativa do Amazonas, Wilker Barreto, foi literalmente barrado no Hospital Francisca Mendes ao tentar apurar denúncia de retenção de demanda colhidas em visita a outras unidades hospitalares. De acordo com o deputado, que é membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, em visita aos hospitais Platão Araújo e João Lúcio, foi verificado um grande represamento de pacientes no corredor por não estarem fazendo procedimentos específicos no Hospital Francisca Mendes, como angioplastia, cateterismo e outros. Segundo o parlamentar, por isso ele procurou o Hospital Francisca Mendes para entender por que um hospital com profissionais qualificados não está dando vazão aos problemas das unidades. Para nossa tristeza, o diretor de lá se negou literalmente a entregar qualquer tipo de informação, desde farmácia, materiais cirúrgicos, certo? Procedimentos que foram feitos, querendo dizer que um parlamentar precisa fazer um ofício para daqui a tantos dias. Pô, isso não é fiscalização, pô. A gente quer fiscalizar em tempo real e exercer o mandato do deputado estadual. Nós somos fiscais legítimos do dinheiro público. Para o deputado, houve interferência direta do governo para impedir que o Francisca Mendes fosse fiscalizado por ele. Por isso, a Casa Legislativa entrou na Justiça. Houve um claro cerceamento, certo, por parte do governo, diretor lá orientado pelo governo, pela SES, certo? Reportei isso ao presidente e o presidente determinou que a procuradoria apurasse os fatos e ingressasse, certo, para garantir que o parlamentar tem o direito
de exercer na plenitude o seu mandato, certo? Obviamente que essa matéria será agora apreciada na volta do recesso do judiciário, certo? Isso é um grave atentado à democracia, certo? Do que acontece hoje no nosso estado. No mandado de segurança, a Procuradoria-Geral da Casa Legislativa afirma que a fiscalização feita pelo parlamentar foi autorizada pela Comissão de Saúde e Previdência. A Assembleia Legislativa recorreu à Justiça para garantir que deputados estaduais entrem no Hospital Francisca Mendes e acessem documentos da unidade hospitalar. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, você que é aposentado, tem um novo golpe na praça. Dessa vez, o criminoso por telefone pede cópias de documentos dizendo que é para fazer a prova de vida do INSS, Artemisa. Mas o que o criminoso quer mesmo, Nathalie, é utilizar essas informações da vítima para fazer empréstimos e solicitar cartões de crédito. Liga, pega todas essas informações para depois dar o golpe. Saiba mais agora na reportagem de Hector Silva. Assim que a professora Sângela Santana se aposentou, começaram as ligações de vários bancos. Mas uma, mais recente, chamou a atenção dela. Assim que começou a conversa, ela percebeu que tinha algo de errado naquela ligação. Para minha surpresa, certo dia entraram em contato comigo e pediram que eu enviasse meus documentos pelo WhatsApp. Só que hoje a gente está vendo tanto golpe que eu desconfiei. Só que devido a todos esses golpes, eu disse que eu ia enviar para eles, mas não mandei, pois desconfiei que era um golpe. E ela tinha razão. Quem estava do outro lado da linha era um golpista que dizia estar fazendo a prova de vida. Esse procedimento muito comum no INSS serve para evitar fraudes e deve ser feito uma vez por ano. De acordo com a advogada especialista em direito previdenciário Amanda Aguilar, o INSS não entra em contato com beneficiários e pede documentos de imediato. O contato do INSS por videoconferência na internet para fazer prova de vida, ele não existe, tá? Esse contato não acontece. Nem por mensagem, nem por ligação. E o envio desses documentos é sempre pelo site ou pessoalmente em alguma agência do INSS. Ainda segundo a advogada, esses estelionatários têm se aproveitado das restrições provocadas pela pandemia para se passarem por agentes do INSS que dizem fazer prova de vida por telefone. O prejuízo pode ser grande ao passar dados bancários e pessoais a um golpista. Com os documentos e dados dos segurados, os golpistas conseguem obter empréstimos consignados, cartões de crédito, enfim, eles conseguem fazer contratos em nome desses aposentados e pensionistas do INSS. Nos casos em que é preciso realizar prova de vida, o INSS informa que o segurado pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou ligação, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento Meu INSS, Central de Atendimento 135 ou SMS identificado como 28041. O segurado é contatado por meio das informações fornecidas em seu cadastro e, por isso, é importante que se mantenha o seu cadastro junto ao INSS atualizado com os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e por meio da Central 135. Caso o cidadão que tenha sido notificado tenha alguma dúvida, ele poderá ligar para o 135 a fim de obter mais informações. Poderá ainda buscar atendimento por meio do chat humanizado da assistente virtual do INSS no site. Em caso de fraudes ou em que o segurado não reconheça um empréstimo, este deve procurar imediatamente a instituição financeira e registrar também sua reclamação no portal do consumidor, consumidor.gov.br, para fins de tratamento e exclusão de descontos. O próprio beneficiário pode solicitar o bloqueio de contratação de operações de crédito consignado por meio do Meu INSS, do site, do aplicativo ou da Central 135, que funciona das 7 às 22 horas de segunda a sábado. O atendimento deste serviço será realizado à distância, não sendo necessário o comparecimento presencial em uma unidade do INSS.
Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6 horas e 20 minutos. E no próximo bloco, 6 meses depois do governo do estado anunciar a assinatura do contrato para obras na M010, a estrada continua em péssimas condições de tráfego. É daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de terça-feira aqui em Manaus. Com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Artemisa, depois das noites quentes que tivemos desta primeira semana de 2022, parece que hoje o clima realmente promete dar uma amenizada de acordo com o clima-tempo. Segundo o site, a noite será com pancadas de chuva aqui na capital amazonense. A mínima será de 24 graus e a máxima de 33. Mix. E o Rio Negro diminuiu o ritmo de subida das águas. De ontem para hoje foram apenas 2 centímetros. Agora a marca no Porto de Manaus é de 24 metros e 39 centímetros. 18 horas. E os 100 quilômetros de asfalto novo em 2021 na M010, que liga Manaus ao município de Itacoatiara, interior do Amazonas, ficou só na promessa de Wilson Lima. 6 meses depois do governo anunciar a assinatura do contrato e ter pago mais de 10 milhões de reais ao consórcio ganhador da licitação, a estrada continua em péssimas condições de trafegabilidade. E hoje, taxistas, caminhoneiros e produtores rurais fecharam o trecho da M010 em protesto contra as péssimas condições da rodovia estadual, que está, Artemisa, tomada por buracos. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. O taxista Adam Lira há anos faz transporte de passageiros de Manaus para Itacoatiara, mas ultimamente o trabalho dele está comprometido por causa das condições da rodovia estadual AM010. Segundo Adam, os inúmeros buracos na pista comprometem não só a renda, mas também a própria vida deles. Nós não aguentamos mais, já está um absurdo a estrada de Itacoatiara. Semana passada, um colega nosso perdeu, um taxista, perdeu o controle do carro devido a um buraco muito grande. Ele foi bater e desviar, e quando ele desviou de um e caiu em outro buraco, bateu, estourou o pneu e caiu na rebanceira do mato da estrada de Itacoatiara na M10. Não tem mais condições, pessoal, de a gente trabalhar numa estrada. Está ficando inviável nós trabalharmos, a nossa despesa está aumentando, a nossa manutenção está muito alta, está muito caro, por causa devido muito buraco, a estrada está intrafegável, não tem condições de trabalhar. Um percurso que nós gastávamos 2 horas e meia, nós estamos gastando em 3 horas e meia, 4 horas de viagem. Com isso, nosso consumo de combustível aumenta muito. O consumo de combustível por viagem saltou de R$ 180 para quase R$ 300 devido às condições da estrada. Com isso, segundo Ada, está ficando inviável trabalhar. A pouca renda tem ido para a manutenção do carro. Por causa dessa situação, taxistas da região metropolitana, além de caminhoneiros e produtores rurais, fizeram manifestação na manhã de hoje e fecharam o quilômetro 140 da M010, como relata o também taxista Gibson Lemos, de Itacoatiara. Estamos aqui no quilômetro 140 da M010, uma manifestação pacífica, onde estão reivindicando as melhorias da estrada, a M010. Aqui está o grupo sindicato dos taxistas de Itacoatiara, aqui está Rio Preto da Eva, tem Itapiranga, tem os caminhoneiros também, tem os agricultores. Estamos reivindicando para que volte os trabalhos o mais rápido possível, porque nós estamos precisando ajeitar essa estrada. Precisamos que nós paramos de ter acidentes, assaltos, que já aconteceu aqui nessa estrada. O protesto foi uma tentativa de sensibilizar o governador Wilson Lima para recuperar a estrada e evitar mais acidentes e prejuízos para quem precisa circular na rodovia. Mas a única coisa que o governo fez até agora foi enviar dezenas de policiais e servidores do Detran para o protesto. Em julho do ano passado, quando anunciou um pacote de obras no estado, o governador Wilson Lima prometeu entregar 100 quilômetros de estrada pavimentados ainda em 2021.
Para esse ano, segundo o governador à época, a meta seria mais ousada, entregar a AM010 toda pavimentada, modernizada e com segurança para a população. Mas a promessa do ano passado ficou só nisso mesmo, segundo o taxista intermunicipal Ardan Lira. Em vez de melhorar a estrada, como falaram que fazer uma pavimentação, aumentar, fez piorar. No quilômetro 170 mais ou menos, fizeram foi arrancar o asfalto e deixaram lá o barro, o buraco mesmo. Então, governador, dê uma olhada com carinho. Nós só estamos pedindo que o senhor faça uma coisa que é obrigação sua, né? E um dever nosso de termos uma estrada devidamente boa para trabalhar. Conforme o portal da Transparência do Estado, consultado hoje pelo 18 horas, o governo do Amazonas pagou quase 11 milhões de reais ao consórcio AM010, ou 3% do valor total da obra de recuperação da rodovia Manaus-Itacoatiara, avaliada em 366 milhões de reais. O pagamento por serviços inadequados na estrada AM010 tem sido denunciado pelo deputado de oposição Dermilson Chagas. O governo do estado do Amazonas pagou mais de 10 milhões de reais por obras realizadas na estrada da M10. Apesar de todas as denúncias, todas as queixas da população que transita nessa estrada, percebe a precariedade do serviço realizado. Nem tapa-buraco, e aonde já foi feito, já existe buracos e que já foi tampados. Nós queremos saber quem foi que atestou essa nota, quem foi que atestou a medição. Esse pagamento de 10 milhões por serviço que mal foi feito é de estranhar, é de chamar a atenção. Então nós precisamos saber quem foi que pagou por um serviço que não presta na estrada M10. O 18 horas tentou ouvir o governo do estado sobre o protesto de hoje e os trabalhos não realizados ou mal feitos na M010, mas até o fechamento da reportagem eles não enviaram resposta. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Como vimos na reportagem, esse protesto mostra que a promessa não foi cumprida. Essa é uma obra milionária. Serão gastos 300 milhões de reais. Dinheiro federal, na sua maior parte, fruto de emenda parlamentar da bancada do Amazonas. Essa obra deve ser fiscalizada com uma lupa, sob pena de parte desses recursos acabarem sumindo pelo ralo da corrupção. E já começou mal. E por isso esses protestos de taxistas, caminhoneiros e produtores rurais que aconteceu hoje já foram pagos 10 milhões de reais e não se vê melhorias na rodovia. Os buracos estão se multiplicando, colocando em risco a vida de quem por ali trafega, Artemisa. Há várias denúncias envolvendo esse contrato. Os órgãos de controle precisam dar uma resposta à sociedade. 18 horas. E depois da tragédia em Capitólio, Minas Gerais, no último fim de semana, estados farão relatórios de pontos críticos em áreas de ecoturismo. A medida foi definida em uma reunião entre o Ministério do Turismo e o Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Turismo e secretários estaduais do setor. Os municípios amazonenses serão formalizados sobre o pedido do Ministério do Turismo e em relação à elaboração dos relatórios. E as universidades estadual e federal devem auxiliar nesse trabalho, segundo informou o Amazonas Tour. Detalhes você acompanha agora na reportagem de Júlia Gomes. A Amazonas Tour, a empresa estadual de turismo do Amazonas, participou da reunião do Ministério do Turismo para discutir medidas sobre pontos turísticos ecológicos com riscos de desastres naturais. O intuito é buscar ações que possam reduzir a incidência de acidentes como o que aconteceu no último sábado na região de Capitólio, em Minas Gerais. Participaram do encontro virtual o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, representantes do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais de Turismo e secretários do setor de 18 estados. Ficou decidido, nesse momento, que os governos estaduais devem organizar nas próximas semanas relatórios sobre pontos críticos em áreas de ecoturismo que precisam de uma avaliação geológica. De acordo com Sérgio Litaif Filho, presidente da Amazonas Tour, a entidade vai oficiar os municípios amazonenses que possuem pontos turísticos naturais para que possam planejar relatórios para serem encaminhados ao Ministério do Turismo.
Ainda segundo o presidente da Amazonas Tour, será feito contato com as universidades públicas estadual e federal no intuito delas auxiliarem na elaboração desses estudos geológicos. O estado do Amazonas, através da Amazonas Tour, já realiza, já produz relatórios dos 20 pontos turísticos dos 24 municípios. O monitoramento das cachoeiras e grutas de Presidente Figueiredo, por exemplo, compete à prefeitura do município. No entanto, nós temos conhecimento que existe sim normas de visitação, estamos aí nos colocando à disposição, vamos oficiar para encaminhar esses relatórios ao Ministério do Turismo. A partir da reunião agora com o Ministério do Turismo, iremos oficiar os municípios, que estamos fazendo já a partir de hoje, solicitando que produzam um relatório sobre possíveis áreas de risco, que necessitem de laudo geológico. Vamos entrar em contato também com as universidades estadual e federal com a possibilidade de estudos de geologia acerca desses pontos turísticos que serão indicados pelos municípios. Isso será encaminhado para o Ministério do Turismo a fim de que a gente não tenha mais esse tipo de fatalidade, esse tipo de tragédia ocorrido lá em Capitólio. A partir do envio dos relatórios, estados e o Ministério vão decidir o que é prioritário e o que precisa ser feito de forma urgente. Não há prazo para que mudanças sejam implementadas nos próprios pontos de turismo. Ainda durante a reunião, o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, defendeu a inclusão do setor no Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e acrescentou que a pasta vai preparar um curso de capacitação voltado a operadores turísticos e condutores do turismo náutico. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E as inscrições para o concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas encerraram às 4 da tarde de hoje. O número de inscritos ainda não foi divulgado pela banca organizadora. Quem se inscreveu vai concorrer a 150 vagas para cargos de nível médio e superior. Ao todo, o edital traz as vagas divididas em duas categorias. São 10 vagas para técnico de nível superior e 140 vagas para assistente operacional nível médio. Os inscritos vão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social. A realização das provas objetivas para nível médio e superior estão previstas para o dia 20 de fevereiro de 2022. 18 horas. O número de habilitados no Amazonas aumentou em mais de 16% em 2021. Com mais motoristas nas ruas, aumentam também o número de acidentes de trânsito, Artemisa. Não deveria, Nathalie. Mas em 2021, o número de acidentes fatais no trânsito aumentou 11,9% em relação a 2020. O repórter Hector Silva conversou com motoristas que vivenciam as dificuldades de circular em um trânsito cada vez mais caótico na cidade de Manaus. Vamos acompanhar agora a reportagem? Todos os dias, a pedagoga Evange Gualberto utiliza a sua moto para se locomover na cidade. O veículo de 2 rodas é o principal meio de transporte dela. É através da sua moto que ela se desloca para trabalhar, para se divertir e fazer diversas atividades, todos os dias. Habilitada há 12 anos, ela sabe muito bem como o trânsito tem ficado mais perigoso. Inclusive, ela já foi vítima de vários acidentes de trânsito. Ele fechou, acho que ele tá pensando para essa agonia dele. Aí encostou em mim e foi encostar na moto, né? A moto dele era maior que a minha. Encostou e aí eu ralei a moto todinha, ralando tudo, meu joelho, tudo no meio fio, né? Daqueles caras que vivem nesse fundo da delivery, eles são muito agoniados, muito desesperados na rua. Calma também, as pessoas têm mais paciência no trânsito também tem isso. O resultado de um trânsito caótico é fruto de um aumento no número de habilitados que cresceu 16,3% em 2021, em comparação ao ano anterior. A quantidade de condutores saltou de 681.006 em dezembro de 2020 para 814.247 no ano passado. O número de acidentes fatais também aumentou.
Dados fornecidos pelo Detran de janeiro a setembro de 2021 mostram que os registros de mortes por acidentes de trânsito no Amazonas tiveram um aumento de 11,9% entre janeiro e setembro de 2021. Em Manaus, 169 pessoas morreram em acidentes de trânsito nos 9 primeiros meses de 2020. Já em 2021, foram 172 mortes registradas. O aumento foi de 1,7% entre os anos. Segundo o diretor-presidente do Detran do Amazonas, Rodrigo de Sá, a maioria dos acidentes envolvem motociclistas. É importante frisar que nós temos acidentes com veículos automotores, com veículos pesados, envolvendo ciclistas também. No trânsito a gente tem uma escala de vulnerabilidade e notadamente que o motociclista pertence a essa escala, é um dos mais vulneráveis. Importante frisar também, não é o veículo em si, a motocicleta que é um veículo inseguro. A gente precisa frisar isso. A motocicleta é um veículo, é um meio de transporte seguro, mas ele precisa ser pilotado corretamente, com o uso dos equipamentos necessários, capacete, calçado adequado e, sobretudo, evitar velocidades excessivas. E a pandemia nos trouxe vários sintomas, né? Sintomas físicos, sintomas econômicos, sintomas sociais, mudanças comportamentais. Então a gente atribui esse aumento expressivo, especialmente com motocicletas, a esses sintomas decorrentes da pandemia. Sobretudo no retorno das atividades econômicas, o assodamento das pessoas a andarem com velocidade mais alta para promover uma entrega, o serviço de delivery aumentou com relação aos restaurantes. Então todos esses fatores são corresponsáveis para que a gente tenha esse aumento. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Voltamos a falar de Covid-19. A máscara facial, seja de tecido ou descartável, seja qual for o modelo adotado, acabou ganhando um lugar especial no armário de todo mundo, em todo o planeta. E tem pessoas que fazem várias combinações. Verdade, Artemisa. A máscara, se usada de maneira correta, inclusive ela é uma forte aliada neste período sazonal para a síndrome respiratória aguda grave no Amazonas e continua sendo item obrigatório em locais públicos e privados aqui do estado. Mesmo que você esteja com o esquema vacinal contra a Covid-19 em dia. Vamos saber os detalhes sobre o uso correto das máscaras com o repórter Rodrigo Soares. A máscara, se usada de maneira correta, é uma forte aliada neste período sazonal para a síndrome respiratória aguda grave no Amazonas e continua sendo item obrigatório em locais públicos e privados em todo o estado. A máscara protege quem usa e as pessoas próximas de serem infectadas por vírus respiratórios em circulação no ambiente. As máscaras N95 ou PFF2, apesar de serem mais comuns em ambientes hospitalares, são as mais recomendadas por especialistas porque possuem poder de filtragem maior do que as cirúrgicas, além de serem consideradas equipamento de proteção individual. É importante lembrar que a máscara cirúrgica é descartável e precisa ser trocada de 3 em 3 horas ou até antes, caso esteja úmida ou suja. As máscaras de tecido protegem menos, por isso é imprescindível que tenham ao menos 2 camadas para garantir maior eficácia. Em todos os tipos de materiais, é fundamental que a máscara cubra totalmente o nariz e a boca e fique ajustada e firme no rosto. Outro lembrete importante é que, independente do material, a máscara não deve ser compartilhada. Segundo o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, o infectologista Marcos Guerra, são necessários alguns cuidados no manuseio desse equipamento de proteção. Nós temos que acrescentar uso e manuseio das máscaras, né? Porque a parte externa é a parte exposta e a tendência é ela reter elementos infectantes, dentre eles o coronavírus. Então, se eu não sei manusear a máscara, será difícil que eu controle individualmente a transmissão pessoal. Então eu tenho que saber
usar a máscara, saber qual é a qualidade dessa máscara e quanto tempo ela é capaz de me proteger, e o manuseio, ou seja, a retirada dessa máscara e o descarte dessa máscara, para que eu possa, de fato, ter uma proteção muito maior com o uso dessas máscaras. O infectologista orienta que, no momento da retirada, a máscara seja manipulada pelas alças e colocada em uma sacola plástica, dessa forma protegendo quem vier a dispor do item descartado. Sempre que for retirar ela pelas alças que prendem a máscara, se possível, colocar dentro de um saco plástico descartável, para não ter que manusear e estar enrolando a máscara e tudo mais, correndo o risco de contaminar suas mãos. A higienização das mãos após o manuseio desse material. Ou seja, mesmo depois de se vacinar, o melhor a se fazer continua sendo usar a máscara quando se está perto de outras pessoas. Só com a imunidade vacinal e a proteção da máscara, as chances de pegar Covid-19 caem drasticamente. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em Manaus, 6 horas e 40 minutos, e no próximo bloco, inflação de 10,6% será maior desde 2015. É daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 12 de janeiro, aqui em Manaus, com ela, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. De acordo com o Climatempo, nós teremos uma quarta-feira de sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e também pelo período da noite. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 31. 18 Horas. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 1,66%, cotado a R$ 5,58. O euro fechou também em baixa de 1,28%, a R$ 6,34. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de 2,16%, cotado a R$ 241.313. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,62, registrado a 103.592 pontos. Você está ouvindo 18 Horas. E a Petrobras anunciou hoje que aumentará a partir de amanhã os preços da gasolina e do diesel. O valor médio da gasolina vendida para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, um reajuste de 4,85%. Já para o diesel, o reajuste será de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, a alta de 8,8%. Os preços não somam, sofriam alta de até 77 dias. Os últimos aumentos ocorreram em 26 de outubro e também em 15 de dezembro. Os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em 10 centavos por litro e permaneceram estáveis para o diesel. E a inflação fechou 2021 com alta de 10,6%, a maior desde 2015. Esse reajuste da inflação foi puxado principalmente pelo grupo Transportes, com variação de 21,3%. O aumento do preço dos combustíveis de 49,2% foi o principal motivo. Entre eles, o etanol teve alta de 62,23%. A gasolina de 47,49% e o diesel de 46,4%. Você está ouvindo 18 Horas. E agora vamos direto para Brasília falar com o nosso correspondente, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos. Então, como falamos há pouco, né, a inflação está sendo aí o assunto do dia, o estouro da inflação é o assunto do dia em Brasília. Conta pra gente. Exatamente, Artemisa. Esse índice de inflação a 10,06% é o pior desde 2015, desde o governo Dilma Rousseff. Esse resultado do IBGE
foi muito além das projeções do governo, que esperava uma inflação perto de 6%, e do mercado, que estava projetando ali uma inflação a 9,75%. Foi uma inflação muito acima do esperado e sentida todos os dias por nós que pagamos conta, que fazemos supermercado e percebemos que tem menos dinheiro para viver no resto do mês, né? E claro, esse resultado tem um impacto político imediato sobre o governo de Jair Bolsonaro e com reflexo negativo nessas eleições. Vale ressaltar, Denisa, que a inflação continua a 10,06%. De janeiro começa nesse patamar altíssimo de inflação e a situação vai piorar com um reajuste, com esse reajuste agora, como você falou, do preço da gasolina. 2022 vai ser... Exatamente, Artemisa. 2022 vai ser um ano muito difícil, viu? Um ano de poucos investimentos na indústria, no comércio, por causa principalmente das incertezas políticas. Um ano de poucas reformas e de pouca geração de emprego. Ou seja, vai ser um ano de baixos projetos de desenvolvimento para o Brasil e para os estados. E agora, nesse início de ano, há o temor de novas medidas de restrição por causa do avanço da gripe e da variante Ômicron e pode interferir nos resultados dos setores de comércio e serviços. Ou seja, teremos um primeiro trimestre muito difícil. E com a inflação a esse nível estratosférico, as famílias vão perdendo cada vez mais a capacidade de consumo. A expectativa para esse ano é de eleição, disputa política, que vão afetar diretamente a economia do nosso país. Então vamos torcer para que no meio dessa batalha surjam alternativas para tentar diminuir a inflação e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Artemisa e Nathalie. Assim esperamos, né, Carlos Eduardo? Isso, exatamente. A gente tem que torcer pelo melhor, né, Artemisa? Exatamente, não para que as coisas deem errado. Exatamente. Boa noite, Carlos Eduardo. E agora a gente vai falar sobre campanha política. Tem candidato aí já anunciando que, se eleito, vai revogar a reforma trabalhista, é isso mesmo? Explica pra gente essa história. Agora, como você disse, falando sobre eleições 2022, uma trabalhista subitamente entrou na pauta eleitoral, mas parece que não desceu redondo, viu, Nathalie? Boa noite para você, minha querida. No dia 4, o ex-presidente Lula fez uma postagem dando a entender que pretende rever a reforma trabalhista, que está em vigor desde 2017. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, seguiu a ideia e disse que Lula, se for eleito presidente da República, vai revogar, entre outras leis, a reforma trabalhista. Pouco a pouco, o assunto vem repercutindo na política e no mercado. Hoje, Lula participou de uma reunião com sindicalistas, onde foi apresentado a ele um plano de revisão da reforma trabalhista. O argumento é que a reforma aprovada no governo de Michel Temer não atendeu a expectativa de gerar mais empregos. A proposta inicial da PEC, da reforma trabalhista, em 2016, 2017, quando ela tramitou no Congresso Nacional, era diminuir a carga trabalhista para que novos empregos fossem gerados. O que aconteceu foi o contrário. Nos últimos anos, o Brasil gerou menos empregos e o mercado quer mais reformas trabalhistas. E esse plano de revisão foi elaborado pelos sindicatos e apresentado ao ex-presidente Lula para ser uma de suas plataformas políticas. Acontece que o pretenso vice na chapa de Lula, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já se posicionou contra a ideia da revogação ou de revisão da reforma trabalhista, alegando que o mercado pode reagir mal a essa proposta e, com isso, perder o apoio dos empresários na campanha presidencial. O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, também criticou a fala do presidente. Na época, da aprovação da reforma, da PEC, da reforma trabalhista, ele era o presidente na época. O presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, Paulo Scaff, também considerou essa proposta temerária. Ou seja, Nathalie, o mercado já está reagindo negativamente a essa ideia. Vamos aguardar
para ver se a proposta do ex-presidente vinga ou se vai ficar pelo caminho a pedido dos empresários em nome da campanha presidencial. E falando em eleições, Nathalie, hoje o PTB anunciou que segue aliado do governo federal e que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro na campanha para a reeleição. O partido de Roberto Jefferson, que faz parte da tropa de choque do centrão bolsonarista, reforçou a proximidade com Bolsonaro. Claro, reforçando as bandeiras do conservadorismo, do patriotismo e da família e visando ali tentar encaixar um candidato a vice pelo partido do PTB. Volto com você, Nathalie Artemisa. Carlos Eduardo, mais uma polêmica do presidente Jair Bolsonaro, agora com essa lei sancionada por ele, né, que proíbe a entrada de pessoas tatuadas na Marinha? Pois é, Artemisa, tem gente apoiando e tem gente criticando. Quem tem o sonho de ingressar na Marinha, mas tem ali uma tatuagem no corpo, uma tatuagem tribal que seja, vai ter dificuldades em um eventual processo seletivo. Hoje saiu uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro proibindo o ingresso de pessoas tatuadas na Marinha. É a Lei 14.296 de 2022. Ela veta a admissão de pessoas que tenham no corpo tatuagem que faça alusão ao terrorismo, ao extremismo político, que ameace a democracia ou as instituições democráticas, ou que tenha um tom de preconceito de cor, de gênero ou de religião. Essa lei proíbe terminantemente tatuagem de qualquer tipo, na cabeça, na nuca e no pescoço. Mas aí entra uma questão interpretativa, Artemisa. O candidato que passar na prova escrita e tiver tatuagem, afinal de contas ele não vai ser banido ali logo na entrada, logo na inscrição, ele vai ficar sob o poder interpretativo do avaliador na hora do teste físico. E quem vai decidir se a tatuagem remete a essas questões proibidas vai ser o avaliador. O fato é que a Marinha não quer gente tatuada ingressando em suas fileiras. E essa lei se estende ao pessoal que já faz parte da corporação, pessoal da ativa. Essa lei nasceu de um projeto da Câmara dos Deputados, depois que o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu em 2016 que candidatos de concursos públicos não podem ser barrados em processos de seleção por terem tatuagem. Outra mudança trazida pela lei, essa lei que foi sancionada hoje, é que foi reduzido de 36 anos para 35 o limite de idade para o ingresso no Corpo de Saúde, no Corpo de Engenheiros e no quadro técnico do Corpo Auxiliar da Marinha. Esse assunto, Artemisa, como eu disse, já está gerando debate entre os jovens, principalmente nas redes sociais. O que se espera é que essa lei se estenda para outras forças, no caso, o Exército e a Aeronáutica. Mas, pelo visto, muita gente está apoiando porque faz parte do processo disciplinar. Um dos argumentos que eles falam, que esse projeto fala, é que a tatuagem identificaria o soldado, identificaria essa pessoa egressa da Marinha, né? Ele com a tatuagem no braço, tatuagem no peito, seria facilmente identificado pelo inimigo. Seria esse o argumento. Mas, enfim, é uma questão disciplinar que está em voga, já está valendo e está gerando polêmica. Artemisa? E uma outra polêmica envolvendo a presidência da República, Cadu, é sobre essa relação a situação entre o presidente Jair Bolsonaro e o diretor da Anvisa, Barra Torres. O Bolsonaro respondeu ou não? Ele vai demitir? Como é que ficou essa situação? Conta pra gente. Nathalie, ontem à noite o presidente Jair Bolsonaro comentou a carta do presidente da Anvisa, o almirante Antônio Barra Torres, pedindo a retratação dele por tê-lo acusado de trabalhar com interesses escusos na vacinação de crianças contra a Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse ontem à noite, durante uma entrevista, ao presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Não tivemos nenhum atrito ao ponto tal de ele falar que eu tinha que identificar qualquer indício de corrupção. Deixo claro, em novembro a Polícia Federal foi na casa de diretores antigos da Anvisa, né? Então nenhum órgão está livre de corrupção. Agora, não acusei a Anvisa de corrupção. Eu perguntei o que está por trás dessa gana, dessa sanha
vacinatória. Até porque governo federal, nós compramos até o momento em torno de 400 milhões de doses de vacina, mesmo proporcionalmente é um dos países que mais vacinou no mundo. Eu repito, o que está por trás, né, quais segundas intenções, quais outras intenções da Anvisa. Não houve da minha parte nenhuma acusação, a palavra corrupção não saiu em nenhum momento. E ele resolveu fazer uma nota bastante agressiva. Ouvimos então o presidente Jair Messias Bolsonaro. Carlos Eduardo. Artemisa, esse assunto segue repercutindo, né? Ontem a gente falou que o presidente não havia respondido, mas logo ontem à noite ele fez esse comentário nessa entrevista, nessa live que ele fez ontem para uma emissora de TV. O fato é que deve ficar nessa questão da informalidade, né? O presidente e é assim que o presidente Bolsonaro trabalha, né? O presidente da Anvisa escreveu uma carta em nome dele e não falando em nome da instituição. Mandou uma carta se defendendo e desafiando o presidente da República. E o presidente da República não devolveu da forma oficial, da forma erudita, né, digamos assim, essa carta para o presidente da Anvisa, digamos assim, devolvendo na mesma moeda, no mesmo tom. Ele apenas criticou, disse que a carta foi agressiva, mas eu acredito que deve ficar nesse tom da informalidade. Mas a briga continua, a polêmica continua. Hoje Barra Torres deu uma entrevista para uma emissora TV e disse que a Anvisa não tem intenção, não tem opinião, ela tem decisão. Então, vai ter mais briga institucional entre a Anvisa e o presidente da República. Volto com vocês. Artemisa e Nathalie, um abraço para vocês. Ótima noite, Carlos Eduardo. Em Manaus, 6 horas e 55 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou nesta terça-feira 1.219 novos casos de Covid-19, sendo 1.026 só em Manaus. Agora já são 437.197 casos da doença aqui no estado. O boletim confirma ainda um óbito pela Covid-19 ocorrido nesta segunda-feira, dia 10, elevando para 13.850 o total de mortes aqui no estado. Na capital, de acordo com os dados da Prefeitura de Manaus, na segunda-feira, não foi registrado sepultamento pela Covid-19. O número foi divulgado pelo secretário de Saúde do estado, Anoar Samad, nas redes sociais. Na publicação, o secretário disse o seguinte, abre aspas, meus amigos, chegamos a 1.219 novos casos de Covid-19 no Amazonas nas últimas 24 horas. Somente em Manaus foram 1.026 casos novos. Atenção, estamos com uma rede de internação preparada e reservada, mas por favor, não podemos deixar que esse número aumente ainda mais. Todos podem ajudar evitando aglomerações. Evite festas, pois esse não é o momento para comemorar nada. Use máscaras e lave as mãos com frequência. E se não puder, use álcool em gel. Complete seu esquema vacinal. Lembre-se, a luta para esse vírus é de todos. Fecha aspas, escreveu o secretário na publicação. Em Manaus, 6 horas e 57 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje, motoristas voltaram a bloquear a rodovia M010. Bloqueio denunciou novamente as condições da estrada, que está cheia de buracos. No ano passado, o governador Wilson Lima prometeu que entregaria 100 quilômetros de asfalto novo na M010. A promessa ficou no papel. O governo liberou 10 milhões de reais dos 366 milhões do total da obra. O deputado Dermilson Chagas denunciou irregularidades na licitação e problemas técnicos na construção. Até agora, os órgãos de controle não responderam às denúncias. O resultado é que os usuários da estrada continuam tendo prejuízos e suas vidas ameaçadas. 18 horas.
6h58 em Manaus. Boa noite, Artemisa Gadelha. Obrigada por mais um programa 18 horas. Nathalie Moraes, eu que agradeço. Uma ótima noite para você e para você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Nós voltamos, então, amanhã. Até lá. Se Deus quiser, boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.